Bom dia a todos. Eu sou Angélica, da Dias Design, e eu vou apresentar um case sobre um processo de consultoria que eu fiz para gestão de projetos. A empresa que me contratou, ela é do ramo de engenharia elétrica e eles ganharam um contrato para prestação de serviços para empresas de telecom e era um ramo novo e eles nunca tinham atuado nessa área. As primeiras coisas que nós fizemos foi analisar o contrato assinado, identificar quais eram os entregáveis que estavam relacionados no contrato, quais eram os prazos que eles tinham que executar cada etapa e quais eram as multas. Esse cliente, por ser um cliente familiar, ele por praxe não tinha costume de ler contratos e tá a par do que o contrato dizia, né, em todas as cláusulas. Então, a gente fez essa análise em conjunto com o cliente de quais eram os entregáveis, os prazos e as multas. Partindo para um segundo plano, nós analisamos quais eram as regiões de atuação deles. Onde iriam ser prestados os serviços? Como o contrato abrangia o Brasil inteiro, praticamente, então a gente precisava criar um cenário de quais eram as regiões e quais eram também a forma de logística. Então, além de identificar as regiões de atuação, nós definimos quais opções de logística eles teriam, se seria por meio de transporte próprio, carro alugado, ônibus, avião. Relacionado a cada meio de transporte, nós relacionamos também o custo para cada logística. Por quê? Na hora do dia a dia, o coordenador ou o gerente de serviços, que ele fosse definir, não, essa é a melhor opção para a minha equipe se deslocar. Aí ele já tinha o custo, né? Claro que com o passar do tempo esses custos poderiam sofrer alguma alteração, mas o cliente partia do zero para identificar que ele já tinha um custo e saber ali definir qual seria o melhor caminho a tomar para cada serviço estipulado. Depois disso, a gente passou a identificar a equipe técnica. Quais seriam as quantidades de profissionais que eles iam precisar, de acordo com o serviço que eles tinham que entregar? Qual seria a categoria de cada profissional, desde coordenador, gerente, engenheiro, encarregado, meio oficial, todas as categorias que estavam pertinentes dentro da área de engenharia. Se essa equipe seria equipe interna ou contratações externas, e depois disso a gente passou para controle dos serviços. Então, definido quais eram os entregáveis, né, o que era passível de multa e não, e principalmente os prazos, que tipo de logística que eles poderiam utilizar, qual era a equipe que ia executar cada atividade, e aí como controlar tudo isso? Beleza, o cliente já enviou essa equipe para campo, eles já estão executando o serviço, mas como que o cliente vai controlar esse tipo de informação? Esse cliente, eles não costumavam nem ler e-mails, então não poderia ser utilizado uma ferramenta muito sofisticada, porque isso ia acabar se perdendo no dia a dia. Então, o que que a gente trouxe junto com o cliente? Um relatório em Excel. Mas ao invés do cliente definir esse relatório, gerar o relatório, ter várias revisões, nós criamos um relatório padrão, aonde eles iriam identificar quais as atividades executadas, quais foram as interferências que cada atividade teve no dia a dia e qual a equipe técnica que estava responsável por aquela atividade. Depois disso, como replicar isso para contratante? Também utilizando o relatório em Excel, fazendo um comparativo dos serviços executados e os serviços que ainda tinham pendentes, e uma prospecção para os próximos 3 meses e o valor gasto do contrato para o cliente também identificar qual valor eles já tinham ainda em aberto e o que havia sido gasto. Depois disso, a gente fez um treinamento com a equipe interna para eles identificarem e reconhecerem e se conscientizarem dos benefícios de manter esse relatório em dia, né? E o que isso implicaria em não fazer essas entregas. E o resultado de tudo isso, dessa consultoria, esse cliente, ele renovou esse contrato por mais 2 anos e o valor também do contrato foi duplicado, passou de 12 milhões para 24 milhões.